Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de economia do setor público. Nessa aula nós vamos falar de gestão pública e falhas de governo. É uma aula interessante e relativamente curta sobre esses dois tópicos para a gente terminar a parte 1 do nosso curso de economia do setor público, tá ok? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o curso de economia do setor público da UFOP. Nós estamos em 2021 e esse é o primeiro semestre do ano de 2020. Então vamos lá para a nossa aula. Vou mostrar aqui o slide 12, tá? Vou dividir essa aula em dois pedaços para ficar melhor, ter aulas mais curtas, né? Tenho sentido que tem ficado melhores. Então nós vamos ver serviços públicos ou serviços do setor público, restrições do governo, por que o governo tem várias restrições que o setor privado não tem, né? Isso aqui será a aula 12.1, tá? E os exemplos de organizações sociais, né, com finalidade pública, as OSs e OCIPs, tá? Vou falar delas lá para frente, e as falhas de governo, que eu vou falar nessa aula e talvez um pouquinho na aula 13.1 também, tá? Então, essa aqui será a aula 12.2, né? E vamos dividir nessas duas aulas para a gente ver essa matéria, tá? Bom, a racionalidade que vimos sobre as falhas de mercado justifica a intervenção do governo com o propósito de corrigi-las. Então o governo entra para corrigir aquelas falhas que nós vimos anteriormente e para deixar o mercado mais eficiente, para deixar a sociedade mais eficiente, né? Porque na presença de falhas de mercado, nem sempre a decisão mais eficiente é tomada, né? Nós vimos lá as externalidades negativas, nós vimos os bens públicos, né? Monopólio natural, falhas de concorrência, então nós vimos todas essas questões, tá? Vimos também na aula 6 que alguns serviços de utilidade pública, como água, luz e alguns outros, tipo coleta de lixo, que em vários lugares acaba sendo um monopólio, estão sujeitos a um monopólio que é chamado monopólio natural, tá? Então aquela regra de monopólio natural vale aqui. E a questão do monopólio natural é que ele é a maneira mais eficiente, mas ele tem que ser cuidado, digamos assim, para ele também não se tornar muito ineficiente, muito custoso, muito caro para a sociedade, tá? Então, situações de monopólio natural são aquelas situações onde o monopólio é melhor do que várias empresas competindo, aquele paradoxo, né? Paradoxo onde várias empresas competindo acaba piorando a eficiência, né? Mas, nesse caso, às vezes o monopólio natural sozinho, ele tem alguns comportamentos que levam a uma situação ineficiente também. Então, um assunto que podemos aprofundar até na aula que vem. Há alguma evidência de que o setor público é, na média, menos eficiente do que os empreendimentos privados, tá? Então, essa evidência poderia ser até melhor levantada em vários papers de economia, tá? Eu acho que há um trabalho a ser feito aí. Já foi feito algum trabalho nesse sentido, né? Mas os trabalhos que eu já vi são muito antigos sobre esse assunto. Está faltando trabalhos mais novos nesse mesmo tema, tá? Mas existe uma evidência, inclusive em jornais, evidência do dia a dia, evidência de informações, de que na média o setor público é menos eficiente, tá? A gente vai entender por que isso ocorre, mas existem exceções, tá? Então, muitas vezes é levantado que o setor público consegue sim ser eficiente em vários setores, tá? Então esse risco aqui saiu desproposital, mas, por exemplo, no Brasil se cita muito a empresa pública, a Embrapa, tá? Que foi a empresa que possibilitou esse boom de commodities que o Brasil observa hoje, né? Possibilitou a gente melhorar a produção de grãos no Brasil, né? Em especial a soja, mas também outros grãos muito importantes, o milho, o arroz, né? Uma tecnologia por trás aí de vários frutos e culturas que são feitas hoje no Brasil e antes não eram possíveis. Então existe uma tecnologia aí na agricultura e boa parte dessa tecnologia é propiciada pela Embrapa,
Tá? Uma coisa muito interessante de citar também, né, como bem público, é que a pesquisa científica geralmente é um bem público. Né? Eu não sei se eu mencionei esse exemplo quando eu estava falando de bem público, mas quando você cria uma equação ou uma fórmula, né, uma patente que cai em domínio público, até mesmo isso beneficia a todos. Né? Então, não tem como você privar alguém do acesso a uma fórmula matemática, a um composto químico já descoberto. Né? Então, isso se torna um bem público. Né? E se tornando bem público, isso gera grande melhoria social, uma melhor eficiência e também externalidades positivas. Também. Então, bem interessante encarar a pesquisa de base como um bem público para a sociedade. Tá? Então, a Embrapa basicamente faz uma pesquisa tanto de patentes, tanto como pesquisa de base também nessa questão. Na Inglaterra, um outro exemplo é mencionado na área de comunicação. Né? A TV BBC britânica é uma TV British Broadcast, né? É uma TV pública, né? Mas ela é um bom exemplo de boa comunicação pública e de eficiência de como uma boa comunicação pública pode ser feita. Tá? Então é quase um selo de qualidade hoje em dia a BBC. Né? Acho que a BBC andou se modernizando, né, nos últimos anos. Então, hoje em dia existe a BBC Brasil, né, que eu não sei exatamente como funciona, mas existem subsidiárias pelo mundo afora também hoje em dia. Tá? Vários bancos públicos ao redor do mundo e muitos sistemas de metrô e transportes na Ásia e na Europa são mencionados como eficiência do setor público. Tá? Então existem bancos públicos que são muito eficientes naquilo que fazem. Tudo bem? Até mesmo no Brasil, né, nós temos vários exemplos de alguns bancos públicos que são muito eficientes no que fazem. Né? Então, bancos públicos que atendem determinados públicos. Né? Diz que a Caixa Econômica é mais eficiente em atender determinado público no Brasil. Por exemplo, aqueles que precisam de auxílio, o auxílio do FGTS, é só ela que pode fazer, mas ao mesmo tempo tem uma capilaridade grande e talvez só a Caixa Econômica conseguiria pagar um Bolsa Família ou um auxílio emergencial, por exemplo. Tá? E o Banco do Brasil, por exemplo, é quase tão eficiente quanto qualquer outro banco privado. Então, existem exemplos de bancos públicos eficientes, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Né? No Brasil, o transporte público não costuma ser exemplo de eficiência, né? Mas vários sistemas de metrô e transportes na Ásia e na Europa são muito eficientes e são públicos. Tá, ok? A cidade de Luxemburgo, por exemplo, ano passado decidiu instalar para todos os seus cidadãos um transporte totalmente gratuito. Tá? Um transporte gratuito imagino que é eficiente para os moradores e habitantes da cidade. Não sei se para os turistas também. Tá? Bom, deixa eu dar um exemplo aqui de uma empresa pública que funciona em Brasília. Tá? Essa Transportes Coletivos de Brasília, a TCB. Tá? Mesmo quando o serviço é muito bom, a gente pode fazer alguns levantamentos que cabem para empresas públicas. Tá? Então, as empresas públicas, várias questões podem ser levantadas. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais dos detalhes disso, são bem interessantes. Mas o que acontece nas empresas públicas e o que em particular nessa linha de ônibus, que é a linha de ônibus, não sei se vocês estão vendo aqui, do aeroporto em Brasília. Tá? Aqui o preço dela está R$10, a última vez que eu peguei esse ônibus estava 12, eu não sei se por conta da inflação agora esse preço já subiu. Tá? Mas esse preço aqui, na época que era R$10, era apenas R$5 mais caro do que o transporte de linha comum, que também atende ao aeroporto. Tem várias linhas comuns lá em Brasília que atendem ao aeroporto. Para vocês entenderem a questão que eu quero falar em relação a essa empresa, tá? O transporte aqui desse ônibus é muito bom, é confortável. Esse ônibus geralmente vai bem vazio, ele tem espaço para os passageiros colocarem as malas,
ele tem ar-condicionado, tem um cobrador que ele vai lá e pergunta onde quer parar o ônibus, né? O cobrador vai lá e ele fica passando de cadeira em cadeira, ajuda a carregar as malas, né? E o motorista também. Então, um serviço de excelente qualidade, tá? Porém, a questão é, essa linha, ela é superavitária ou é deficitária? Tudo bem? Não sei, até hoje eu não tive tempo de ver as contas da TCB, né? Mas a gente pode investigar se essa linha é superavitária ou não. Para mostrar a questão que eu quero falar aqui com vocês, deixa eu abrir uma imagem ou um mapa de Brasília aqui para vocês, tá? Bom, aqui está Brasília, né, o plano piloto, né? E o aeroporto de Brasília fica nesse ponto aqui, ó, onde eu estou circulando, tá? Então o aeroporto não fica longe da cidade. Tá? Esse ônibus aí, ele faz esse trajeto aqui, ele pega e passa aqui pela Asa Sul, né? E ele chega, dá uma virada aqui na onde fica os ministérios, o Congresso, né? Esplanada dos ministérios, depois ele passa aqui no setor hoteleiro norte e sul, e depois ele volta, faz o mesmo trajeto de volta aqui, ele fica circulando até o aeroporto da cidade. Tudo bem? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Você fez uma linha pública para atender o aeroporto, que já é uma questão que só quem tem mais dinheiro é que viaja, tudo bem? E se atende toda a parte zona sul aqui, ou a parte sul da cidade, a parte do plano piloto, que é a parte rica da cidade. Então todas essas pessoas aqui poderiam pegar facilmente um táxi, pegar um Uber, pegar um outro tipo de transporte, mas ainda assim tem um ônibus, né, com ar-condicionado e tudo, que é uma tarifa módica de R$ 10 ali, ou de R$ 12 a última vez que eu vi, e que você pode pegar. Então ele atende aos hotéis, atende aí a esplanada, onde pouca gente pega, né, os hotéis aqui da parte norte, os hotéis da parte sul, do setor hoteleiro sul, e atende aqui a chamada Asa Sul. Ou seja, é uma empresa pública para atender consumidores ricos, tudo bem? Com um preço que é barato, tá? Então, se você comparar com o preço da passagem de Belo Horizonte até o aeroporto de Confins, tá certo que é muito mais longe, mas o preço, a operadora que leva até Confins é uma operadora privada e eles cobram perto de R$ 50. Não sei se também subiu, mas nessa época aqui é mais ou menos 50, talvez na época dos R$ 10 aqui um pouquinho mais barato, mas certamente R$ 40. Então por que essa empresa pública adota um preço perto do preço de custo, digamos, de R$ 10 para atender essas pessoas que já têm dinheiro para usar outros meios? Tá? Para que criar uma empresa pública para atender esse público? Tá, ok? E, mais ainda, a questão fica mais gritante. No aeroporto tem 2 pontos de ônibus, tudo bem? Tem um ponto de ônibus que fica mais perto aqui da entrada do aeroporto e um ponto de ônibus que fica mais no sol. Imagina qual é o ponto de ônibus que os trabalhadores do aeroporto pegam. Tá? Então todos os trabalhadores do aeroporto que moram em outras áreas de Brasília, nas cidades satélites, eles pegam esse ônibus que fica aqui na área que tem muito sol, tudo bem? Então, nenhum dos trabalhadores do aeroporto costuma pegar esse ônibus da TCB, tudo bem? Então é um ônibus muito exclusivista, um ônibus que atende um público para qual eu não entendo para quem ele atende, tudo bem? Nem é um ônibus de turismo, que talvez justificasse um pouco esse tipo de empreendimento. Então, uma empresa eficiente, mas às vezes você também precisa perguntar, é eficiente em que sentido? Talvez ela é eficiente na produção e no atendimento do serviço, né? Aquela eficiência que nós vimos na produção, mas não é eficiente nas trocas, tudo bem? Ela poderia cobrar um preço mais alto
e está cobrando um preço super subsidiado. Tá? Também talvez não seja eficiente na composição mista, aquela eficiência que nós vimos lá no comecinho do curso. Tá? Bom, outras questões, né? Vários países se orgulham de seus serviços de correios. Tá? Isso acontecia na França, acontecia nos Estados Unidos, acontecia em vários outros países pelo mundo. Né? Os correios geralmente era uma empresa pública em vários deles, até nos Estados Unidos até hoje existe US Postal Service, que é uma empresa pública, né? E no Brasil tem os correios que até hoje são públicos, né? Costuma-se enfatizar a sua eficiência, mas a questão que fica aqui continua assim? Esses serviços continuam eficientes? E por que eles são públicos? Tá? Tem uma série de questões aí que a gente pode levantar na aula que vem, do porquê eles serem públicos. Tá? Outro exemplo, aeroportos privados e aeroportos públicos. Né? Quais são os prós e os contras? Né? Existem vários aeroportos privados no mundo inteiro hoje que são muito lucrativos, pois eles têm uma parte de lojas e uma parte de arrecadação de tarifas e taxas com os usuários e os aviões, empresas aéreas, que é bem lucrativo e bem alto por conta da alta movimentação dos aeroportos. Então existem aeroportos privados muito bem geridos. Mas, em compensação, tem aeroportos públicos muito bons também. Então, qual o sentido aí de você deixar público ou privado, né? E existem aqueles aeroportos que nunca serão lucrativos. Então, não faz sentido eles serem totalmente privados. Então, tem uma questão grande aí e tem uma série de prós e contras entre serem privados ou não. Né? Eu já trabalhei na Infraero, empresa de aeroportos, e uma questão que pegava às vezes aeroportos privados é que você pode querer criá-los igual a um grande shopping, e a questão de informação de circulação, informação dos usuários que estão precisando e de segurança, às vezes ficam perdidas nesses aeroportos que parecem grandes shoppings. Né? Eles têm informações demais e talvez os aeroportos públicos não abusem nesse quesito. Bom, no Brasil nós temos a divisão em dois tipos de empresas públicas. As empresas públicas, que são chamadas aquelas de capital 100% estatal. Então essas são as chamadas empresas públicas no Brasil. Tá? Os Correios são dessa forma, a Caixa Econômica Federal é dessa forma, e as empresas de sociedade de economia mista, tá? Que ela é parte pública e parte privada, mas com mais de 50% do capital estatal. Tanto acionário ou capital dos investidores, 50% estatal. Tá? Tais exemplos são o Banco do Brasil, a Petrobras e algumas outras empresas que nós vamos ver na aula que vem. Tá? Bom, tem umas empresas que não são nem de sociedade de economia mista e nem empresa pública, mas ainda assim elas podem ter participação expressiva do governo nas suas ações. Tá? São empresas de sociedade anônima, mas que possuem um controle acionário significativo para o governo. Tudo bem? Então, empresas que têm participação relevante foram algumas empresas que foram privatizadas nos anos 90. Tá? A própria Vale do Rio Doce tem uma participação relevante do governo nas suas ações. Tá? Até outro tempo que eu conferi era 49%, não sei se continua desse formato, mas era 49% das ações eram do governo, da Vale. Né? A Embraer também tem várias ações do governo. Né? Ficou uma questão relevante também em 2017 e 2018, das Golden Shares, né? Tipo, ações que tinham direito de veto. E essas ações, no caso da Embraer, ficavam com o governo. E o governo estava pensando se ia vetar a fusão da Embraer com a Boeing, que acabou não dando certo por outras questões mais internas à Boeing, por conta da crise também. A pandemia se revelou uma crise também no setor da aviação e dos produtores de aviões. Né? E a CSN, que é outra empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional, outra empresa privatizada, né, que tem uma participação acionária do governo relevante. Tudo bem?
Que mais? A gente pode falar por que o governo geralmente é mais ineficiente do que o setor privado. E acontece a seguinte questão, né? Para o governo, empreendimentos governamentais eles diferem dos privados em inúmeros aspectos. Tá? Enquanto empreendimentos privados buscam maximizar o lucro, empreendimentos governamentais podem perseguir outros objetivos. Tá? Eles podem perseguir aumentar o poder do governo, eles podem perseguir votos para aquele governante que está no mandato. Então, pode ser a empresa pública pode ser utilizada para conseguir mais votos, eles podem ser utilizados para conseguirem mais consumidores, e aí não só na questão de maior receita e maior lucro, mas atingir um número maior de consumidores, ou seja, um objetivo social de atender mais consumidores. Então pode ser um objetivo da empresa pública deixar os bens baratos e acessíveis, tá? Pode querer aumentar simplesmente a arrecadação, e aqui no caso é a arrecadação do governo, tá? Então o governo também arrecada, além dos impostos, arrecada com a empresa pública. Então o governo que está querendo maximizar a sua própria arrecadação e ter mais dinheiro pode usar as empresas públicas para esse fim. Pode ser utilizado para fins de burocracia, tudo bem, controlar a burocracia em determinado setor, tá? Em empresas de trânsito, por exemplo. Tá? Então pode aumentar a burocracia ou em demais setores. Enfim, podem ser vários objetivos que não aquele de maximizar o lucro, que geralmente é o que resume bem as empresas privadas. Tá? Então, pelo menos aqui na questão da economia. Então tem esses outros objetivos a serem perseguidos que já mudam um pouco a figura da empresa pública. Além disso, as restrições orçamentárias governamentais podem ser mais lenientes ou mais frouxas, dado que não existe mais esse controle de maximização do lucro, então não existe um controle para minimizar as receitas o máximo possível. Tá? Depois a gente vai ver também outras regras governamentais que atrapalham nesse controle dos gastos. Na maioria dos casos, a competição pelos serviços prestados pelo setor público é limitada. E quando não existe competição, isso faz com que exista uma pressão menor para a melhoria da qualidade dos serviços. Então não existe ninguém competindo. Se não há competição, o serviço é aquele mesmo, quer o consumidor esteja satisfeito ou não. Né? Quando há competição, se o consumidor não está satisfeito, ele pode migrar para outra empresa que está prestando melhor serviço, ou serviço mais barato. Então, em vários serviços prestados pelo setor público, essa competição é bastante limitada. Ainda, né, os empreendimentos governamentais enfrentam uma restrição na política de contratação de pessoal, contratação de pagamento, contratação de demissão, promoção e outros acordos. Tá? Então, quer dizer, existe uma lógica de controlar o dinheiro que sai e que entra no setor público, como ele é gasto, de que forma ele é gasto e para que ele é gasto. Tá? E faz sentido, porque na verdade o dinheiro público não é só da empresa, é um dinheiro dos cidadãos também. Então tem que existir o controle. Tá? No caso da contratação, da política de pessoal, contratação, pagamento, demissão, promoção, né? Aqui regula os servidores públicos federais, é essa lei 8.112. Tá? Além disso, né, formas de contratação de serviços, formas de compras, várias obras que têm que ser feitas pelos órgãos públicos obedecem à lei de licitações, então tem que cumprir as regras dessa lei de licitações, que no Brasil é a lei 8.666, tá? A lei de licitações que regula como são feitas as regras de licitações no Brasil. Além disso, né, as empresas públicas e o governo estão presos à confecção e execução dos orçamentos. Tem que obedecer toda a regra de planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Então isso também é bastante estrito, tem que gastar o que está orçado e tem que planejar tudo que está
para ser gasto naquele ano, prever as receitas e tudo mais, tá? E o sétimo ponto aqui é a lei de responsabilidade fiscal, né, que estabelece teto de gastos para vários gastos de pessoal, tanto para o federal quanto para os estados, e também colocam limites mínimos para gastos em setores como saúde e educação, tá? Existem boas razões para haverem tais restrições, para existirem tais restrições, né? Existem boas para existirem, posso corrigir isso aqui, né? No entanto, elas afetam a eficiência econômica. O economista Milton Friedman costumava dizer, né, que você gastando o seu próprio dinheiro é a maneira mais eficiente. Então, você gastando dinheiro com você mesmo, geralmente é a maneira mais eficiente. Existe também a situação em que você gasta o dinheiro com outra pessoa, que aí já diminui um pouco a eficiência, mas você está querendo que aquela pessoa que está sendo atendida pelo seu dinheiro seja bem atendida. Quando você compra um presente para um ente querido, quando você tem um ente familiar que você precisa cuidar, então você está gastando dinheiro para outra pessoa, né? Quando você gasta dinheiro de outra pessoa para si mesmo, aí você tende a gastar muito desse dinheiro, né? Principalmente quando a restrição é bastante folgada, né? Você tem bastante dinheiro. Então, quando é outra pessoa cobrindo os gastos para você, esse controle de gastos não é tão assim restritivo, né? Mas ele conta, né, de maneira até um pouco jocosa, de que a pior situação possível é quando outras pessoas, ou quando o dinheiro de outras pessoas é gasto para beneficiar outras pessoas. É o dinheiro dos outros indo para os outros, e aí o controle é muito baixo, né? Tipo, ninguém está muito preocupado com esse tipo de gasto, porque o dinheiro vem de terceiros e vai ser gasto com benefício de terceiros, então o controle é muito baixo. Mas vocês podem imaginar que no setor público é geralmente isso aqui que está acontecendo. É o dinheiro de todos para ser gasto em benefício de todos. Então, outras pessoas e outras pessoas. E a eficiência econômica diminui bastante nesse sentido, tá? Eu vou mostrar os exemplos disso na aula 12.2. São exemplos bem interessantes. E aí a gente vai poder discutir essa questão do Milton Friedman e um pouco mais de detalhes, tá ok? Então, até lá, até a aula 12.2.